5G ampliará a capacidade de inovação do agronegócio no Brasil, prevê especialista. Na terça-feira, 11, o governo brasileiro anunciou a instalação da primeira antena de 5G em uma área rural do país. Novidade anunciada pelo governo brasileiro foi instalada na fazenda modelo do Instituto Mato Grossense de Algodão, IMANT, em Rondonópolis, no Mato Grosso. A antena foi instalada pela Nokia utilizando a tecnologia 5G Standalone, também conhecida como 5G puro, gerada na própria estrutura. A expectativa do governo é de que a tecnologia amplie a digitalização do agronegócio, melhorando o monitoramento das atividades e aumentando a competitividade dos produtos brasileiros. Para Luiz Cláudio Chara Magalhães, engenheiro, doutor em computação pela Universidade de Illinois, e professor do Laboratório de Comunicação de Dados da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, UF, a adição da tecnologia amplia o já avançado papel do Brasil no setor. A área da agricultura é uma área de alta tecnologia. O Brasil é um dos principais produtores de tecnologia na área rural, sendo a Embrapa conhecida mundialmente. A gente faz melhoria de sementes, a gente faz a adaptação das plantas para o clima brasileiro. Então, é uma coisa realmente que usa bastante tecnologia, afirma o professor da UF em entrevista à agência Sputnik Brasil. O especialista explica que o 5G abre novas possibilidades de inovação para o campo brasileiro, melhorando o monitoramento de plantações e também as colheitas. A tecnologia de 5G, que traz banda larga para áreas grandes, ela ajuda nessa parte de monitoramento de comunicação no campo. Então, você, hoje em dia, tem colheitadeiras robôs, por exemplo, que podem ser controladas remotamente, e você tendo 5G pode usar o 5G como tecnologia de comunicação para fazer esse tipo de controle remoto, aponta. O avanço da tecnologia de comunicação tem o que o professor chama de efeito multiplicativo. Segundo Magalhães, as vantagens não ficam apenas na produção do campo e se estendem também à logística do setor e, inclusive, às informações fornecidas ao consumidor. O especialista cita, por exemplo, que cresce entre consumidores o desejo de saber mais sobre as condições de criação do gado e aponta que essa tecnologia facilita o fornecimento desse tipo de dado de transparência, assim como melhora o controle do produtor sobre os animais. O professor da UF aponta que o 5G é uma evolução enorme, pois aumenta muito a banda disponível, mas ressalta que sua implementação depende ainda de infraestrutura e explica que as possibilidades abertas pela tecnologia nem sequer são conhecidas. A tecnologia 5G permite esse uso da internet, de tecnologia de comunicação de alta velocidade no campo. Então, ela realmente vai fazer uma grande diferença, mas acho que as coisas que ela vai possibilitar não conseguem nem ser vistas hoje em dia, diz. Segundo o pesquisador, a tendência é que a partir da instalação da nova tecnologia aumente ainda mais a capacidade de inovação no campo. É aquele negócio. Se você produz a tecnologia é como quando a internet foi criada e a gente não sabia que ia ter Facebook, Amazon, essas coisas todas que a gente usa hoje em dia. Vai instalar o 5G e vão aparecer coisas muito interessantes que aproveitam essa disponibilidade de maior banda no campo, conclui, com a agência Sputnik Brasil. Forças de Israel destroem gerador de energia próximo de casa do líder do Hamas. Nesta quinta-feira, 13, as forças de defesa de Israel destruíram um gerador de energia próximo da casa do líder do Hamas.
As Forças de Defesa de Israel, IDF, na sigla em inglês, bombardearam a casa do chefe do burô político do Hamas, Ismail Haniyeh, na faixa de Gaza, destruindo um gerador de energia próximo de sua casa. Segundo relatos, o chefe do burô político do movimento não estava em sua casa no momento do bombardeio. Os conflitos entre o Hamas e as forças militares de Israel têm se intensificado nos últimos dias, com mais de 1.600 foguetes lançados da faixa de Gaza contra o Estado judeu. Na terça-feira, 11, o Hamas informou que o comandante militar do movimento na cidade de Gaza, Bassem Issa, foi morto pelas forças israelenses durante os ataques aéreos contra o enclave. As autoridades israelenses afirmam ter matado outros 16 membros da ala militar do Hamas durante seus ataques nessa quarta-feira, 12. A intensificação dos confrontos entre israelenses e palestinos ocorrida nos últimos dias tem origem em, pelo menos, dois acontecimentos. Primeiro, as acusações contra as autoridades israelenses, que não estariam deixando os palestinos muçulmanos conduzirem suas celebrações do Ramadã junto da Porta de Damasco, em Jerusalém Oriental, perto da mesquita de Al-Aqsa. Em segundo lugar, a decisão de um tribunal israelense de despejar várias famílias palestinas do bairro Sheikh Jarrah, também em Jerusalém Oriental, para que novos moradores israelenses viessem a morar no local. Os violentos conflitos já tiraram vidas de ambos os lados, com pelo menos 6 israelenses mortos e mais de 200 feridos e, segundo as autoridades palestinas, cerca de 67 palestinos mortos e várias centenas de feridos em Gaza, com a agência Sputnik Brasil. Eletrobras tem lucro líquido de 1,6 bilhão de reais no primeiro trimestre. Lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, chamados de EBITDA, subiram 11% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 3,8 bilhões de reais, informou a Eletrobras. A economia Eletrobras tem lucro líquido de 1,6 bilhão de reais no primeiro trimestre. Lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, chamados de EBITDA, subiram 11% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 3,8 bilhões de reais, informou a Eletrobras. Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Linhas de Transmissão de Energia, Energia Elétrica Credit, Marcelo Casal Jr/Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 13, maio, 2021,082.05. A Eletrobras registrou um lucro líquido de 1,6 bilhão de reais nos 3 primeiros meses do ano, resultado 31% superior ao do mesmo período do ano passado. O resultado foi divulgado na noite dessa quarta, 12, no Rio de Janeiro, pela assessoria de imprensa da estatal. Os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, chamados de EBITDA, subiram 11% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 3,8 bilhões de reais. Segundo a Eletrobras, o resultado foi positivamente impactado pela revisão tarifária periódica, a partir de junho de 2020. As provisões para contingências, no valor de 932 milhões de reais, prejudicaram o resultado final. A Eletrobras informou, ainda, que continua buscando a racionalização da carteira de participações societárias. No primeiro trimestre, a empresa tinha participações em 83 sociedades de propósito específico, SPS, e tem a meta de chegar a 49 até o fim do ano.
Os investimentos em geração no primeiro trimestre totalizaram R$ 273 milhões, dos quais R$ 133 milhões foram destinados à Angra 3. Em transmissão, a companhia investiu R$ 142 milhões, sendo a maior parte, R$ 96 milhões, destinada a reforço e melhorias, com a Agência Brasil. Jacarezinho, após operação, deputados do Rio aprovam uso de câmeras em uniformes da polícia. Deputados do Rio de Janeiro aprovaram nesta quarta-feira, 12, o uso de câmeras nos uniformes e aeronaves da polícia. A votação ocorreu 6 dias após a ação no Jacarezinho que deixou 28 mortos. A operação da Polícia Civil na comunidade está sendo investigada pelo Ministério Público devido a acusações de abusos dos agentes. A força desproporcional nas ações de policiais no Rio de Janeiro é frequentemente questionada por moradores e especialistas em segurança. O uso do equipamento é visto como uma forma de apurar possíveis excessos e evitar execuções extrajudiciais. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, por 34 votos a favor, 16 contra uma abstenção. A votação já estava marcada antes da operação no Jacarezinho. Agora, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo governador Cláudio Castro, PSC. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado já existe previsão para a compra dos equipamentos. Lei não cumprida. Uma lei determinando a instalação de câmeras nas viaturas da polícia já foi aprovada há quase 12 anos, mas até o momento as câmeras não foram adquiridas. A proposta aprovada nesta quarta-feira, 12, atualiza a legislação anterior, estipulando um prazo para que as medidas entrem em vigor. A lei discutida hoje é de autoria do deputado estadual Carlos Mink, PSB. Será que se essa lei tivesse sido aprovada antes, essa operação teria ocorrido dessa forma? Provavelmente não, questionou o parlamentar, com a agência Sputnik Brasil. 13 de maio, dia de protestos contra a falsa liberdade da população negra no Brasil. Entenda como a data da assinatura da Lei Áurea virou um dia de manifestações e luta por igualdade racial e como os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre negros revelam parte do legado da escravidão no país. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888. Porém, 133 anos depois, ainda existem muitas amarras invisíveis que impedem o país de atingir a igualdade racial. Para movimentos negros do país, o dia da abolição da escravatura não é uma data de comemorações. Pelo contrário, é um momento de reflexões, manifestações e reivindicações de direitos. Nesta quinta-feira, 13, a Frente Nacional Antirracista, FNA, e a Central Única das Favelas, CUFA, realizaram um protesto nacional, com distribuição de cestas básicas e flores camélias em comunidades periféricas, quilombolas, indígenas e ribeirinhas de todo o Brasil. Segundo a FNA, a camélia simboliza a recuperação e a atualização dos sonhos de liberdade e igualdade de oportunidades. Celso Ataíde, fundador da CUFA, lembra que, quando a princesa Isabel assinou o documento que decretou a Lei Áurea, os governantes já não podiam mais sustentar a escravidão no país. No final do século XIX, a ordem econômica mundial, impulsionada pelo capitalismo e a Revolução Industrial, demandava mão de obra assalariada. Os movimentos abolicionistas já estavam em fase final. Então, não fizeram por respeito à vida dos pretos.
Fizeram porque já não tinha mais nenhuma alternativa para poder mantê-los presos. A maioria, inclusive, já estava solta, afirmou Ataíde em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. O fundador da CUFA ressalta a importância das manifestações ocorrerem nas favelas por elas serem o símbolo da exclusão e o local com a maior proporção de negros no país. Segundo ele, a população, principalmente nas favelas, precisa ter a consciência da representatividade do movimento negro brasileiro atualmente. Fazemos do dia 13 de maio um ato de reflexão, de ressignificação desse território, onde a maioria das pessoas é negra, disse Ataíde. Pfizer apresentou propostas ao governo em agosto, diz Executivo. Brasil não deu respostas aos 3 pedidos enviados. O ex-presidente da Pfizer Brasil e atual CEO para a América Latina da farmacêutica, Carlos Murilo, confirmou nesta quinta-feira, 13, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19 que a empresa apresentou 3 propostas de venda de vacinas anti-Covid em agosto de 2020 e que o governo brasileiro não deu resposta à empresa. Segundo Murilo, a empresa formalizou todas as propostas para o Ministério da Saúde e, apesar das conversas serem focadas com essa pasta, houve também debates com membros do Ministério da Economia, incluindo Paulo Guedes, e a Secretaria de Comunicação da Presidência, com o ex-secretário Fábio Weingarten. As reuniões exploratórias para a venda da então vacina começaram em maio de 2020, segundo Murilo, de maneira simultânea com todos os países do mundo. Em 6 de agosto, o Ministério da Saúde manifestou possível interesse na compra das doses e a empresa então preparou as propostas para o governo federal. O executivo explicou que a primeira proposta foi enviada em 14 de agosto e que se tratava de 2 opções, uma com a disponibilização de 30 milhões de doses e outra com 70 milhões. Ambas tinham previsão de entrega em 2020 e 2021. Detalhando a proposta, Murilo explicou que as 2 previam a entrega de 500 mil doses até o fim do ano passado, 6,5 milhões no primeiro semestre de 2021 e as demais, conforme contrato até o fim deste ano. Já no dia 18 de agosto, uma nova proposta foi enviada, também com as 2 opções quantitativas, com a alteração nos números. Seriam entregues 1,5 milhão de doses ainda em 2020, em ambos os casos, e 16,5 milhões no primeiro semestre de 2021 e as demais, conforme contrato, até o fim do ano. Uma terceira proposta foi enviada em 26 de agosto, com uma nova redistribuição nos prazos das doses, sendo 1,5 milhão de doses no ano passado em ambas as opções, 10 milhões no primeiro semestre deste ano no caso das 30 milhões ou de 17 milhões no caso da segunda. As demais, até o fim de 2021. As propostas tinham 15 dias de validade e não houve manifestação nem a favor nem contra, segundo o ex-presidente da farmacêutica no país. Pressionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, MDB/AL, ele ressaltou que não houve resposta do governo. Ainda conforme os dados apresentados, a Pfizer Brasil apresentou novamente ofertas, dessa vez, apenas de 70 milhões de doses. Em 11 e 24 de novembro, os documentos previam as entregas apenas para 2021 e nas mesmas quantidades, 2 milhões no primeiro trimestre, 6,5 milhões de doses no segundo trimestre e o restando no segundo semestre.
Petrobras recupera 49,78 bilhões de reais de lucro em um ano ao apresentar lucro líquido de 1,167 bilhão de reais no primeiro trimestre, embora menor que as expectativas dos analistas, que estimavam de 2,9 bilhões de reais. Bradesco BBI, a 3,34 bilhões de reais. XP Investimentos, a Petrobras recuperou quase 50 bilhões de reais em relação ao prejuízo que 48,52 bilhões de reais que lançou no balanço do primeiro trimestre de 2020, quando fez baixas contábeis de 65,3 bilhões de reais devido à queda das cotações do barril do petróleo na pandemia da Covid-19. No primeiro trimestre de 2021 as baixas foram de apenas 508 milhões de reais. Mas o lucro teve forte recuo frente aos 59,89 bilhões de reais do quarto trimestre de 2020, devido à escalada do dólar no período janeiro-março, que afetou o endividamento, com custo adicional de 18,7 bilhões de reais. Embora só tenha sido aprovado para o comando da estatal em 16 de abril, em substituição a Roberto Castelo Branco, o general Joaquim Silva e Luna destacou que a Petrobras apresentou um sólido resultado. Superamos, nesse período, os desafios dessa complexa conjuntura, com segurança, progressividade das ações e respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, gerando expressivo valor para a companhia. O primeiro trimestre do ano foi impactado favoravelmente pelo alta de 38% do preço do petróleo, Brent, e menores despesas operacionais recorrentes. O preço médio do Brent foi de $60,40, aumento de 37,7% sobre os $44,23 do quarto trimestre de 2020 e de 21,2% frente aos $50,26 do primeiro trimestre de 2020. E o preço médio dos derivados no mercado interno subiu 30,1% em relação ao último trimestre, alta do Brent e do dólar, e 22,1% sobre igual período de 2020. A companhia aumentou em 19% o pagamento de participação governamental. Foi registrada uma melhora significativa do EBITDA recorrente em relação ao trimestre anterior, com aumento de 36%. Esse indicador financeiro, que fechou o trimestre em 47,8 bilhões de reais, é usado na análise do resultado operacional de uma companhia ao longo do tempo. Ao excluir o efeito de juros, impostos, depreciação e amortização do lucro líquido e de itens não recorrentes, facilita a comparação de resultado entre empresas, informação que auxilia na tomada de decisão dos investidores. Redução de dívidas. A dívida bruta da estatal fechou em março em 70,966 bilhões de dólares. Uma redução de 20,5% frente aos 89,257 bilhões de dólares de março de 2020. Em termos líquidos caiu para 58,424 bilhões de dólares, redução de 20,1%, em 12 meses. A geração de caixa expressiva, 31,1 bilhões de reais de fluxo de caixa livre positivo, e a entrada de caixa referente à venda de ativos, 1,1 bilhão de reais, possibilitaram a manutenção dos investimentos programados e a forte desalavancagem, mesmo em cenário desafiador. No trimestre, a Petrobras diminuiu sua dívida bruta em 4,6 bilhões de dólares.
Já em abril, houve redução adicional de 3,2 bilhões de dólares. Com isso, a Petrobras alcança o patamar de 68 bilhões de dólares de dívida bruta, muito próximo da meta de 67 bilhões de dólares prevista para o fim de 2021. A companhia conseguiu aumentar em 30,5% frente a igual período do ano passado o lucro geral ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, EBITDA, que somou 48,95 bilhões de reais. Frente ao quarto trimestre de 2020 houve aumento de 4,1%. O mercado esperava EBITDA um pouco menor, de 46,88 bilhões de reais. Em termos recorrentes, o EBITDA ajustado foi de 47,76 bilhões de reais, crescendo 29,3% em 12 meses e 36,1% frente ao quarto trimestre. O fluxo de caixa livre, que dá a medida da capacidade de investimentos, somou 31,09 bilhões de reais, com aumento de 2,8% sobre o quarto trimestre e 16,6% sobre o primeiro trimestre de 2020. Já o faturamento líquido da estatal somou 86,17 bilhões de reais, alta de 14,2% ante a igual período de 2020 e de 14,9% frente ao quarto trimestre do ano passado. O mercado espera faturamento de 97,93 bilhões de reais no trimestre. Dois fatores contribuíram para o aumento da receita: a valorização de 38% no barril de petróleo do tipo Brent e o crescimento nas vendas de diesel, o principal derivado da companhia, que atingiu 25,2 bilhões de reais, um aumento de 39,6%, devido aos pesados reajustes no primeiro trimestre, que desagradaram ao presidente Jair Bolsonaro, que decidiu trocar o comando da estatal ao fim do mandato de Castelo Branco, em 12 de abril. Em volume, as vendas no mercado interno foram 20% acima do mesmo período de 2020 e caíram 3% em relação ao último trimestre. Juristas entram no Supremo com pedido de declaração de incapacidade de Bolsonaro. A iniciativa contou com a adesão de grupo seleto de intelectuais, acadêmicos e juristas. O jurista Alfredo Attier, presidente da Academia Paulista de Direito, titular da cadeira Santiago Dantas e doutor em Filosofia da USP, deu entrada na tarde desta quinta-feira, 13 de maio, no Supremo Tribunal Federal, com ação civil originária, para obter a declaração de incapacidade do presidente Jair Bolsonaro, com seu consequente afastamento da presidência da República. Na ação, que o jurista distribuiu cópia a amigos no Congresso, ele descreve as razões jurídicas, sociais e psíquicas que determinam a declaração de incapacidade do atual presidente da República. Destaca que há um sofrimento intenso do povo brasileiro, causado pelas medidas tomadas por um governo que destrói as bases jurídicas, políticas, sociais, econômicas e de saúde da sociedade brasileira. O professor Alfredo Attier lembra que há atos cometidos por ele que contrariam o Estado democrático de direito, a Constituição, e são definidos como crimes, tanto de ordem comum quanto de ordem de responsabilidade, assim como de âmbito internacional. E recorda já ter havido representações nas três esferas: Presidência da Câmara dos Deputados, Procuradoria-Geral da República e Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, mas nada ocorreu até aqui, a não ser a instalação de uma CPI.
Adesão de intelectuais e juristas. A iniciativa contou com a adesão, as sugestões e a participação de grupo seleto de intelectuais, acadêmicos e juristas, assim como contará com o apoio de outros juristas, acadêmicos e profissionais, ainda, de entidades importantes da sociedade. São autores da ação e firmam a petição, representados pelos advogados Mauro de Azevedo Menezes e Roberta de Bragança Freitas Attié, os professores Renato Janine Ribeiro, da USP, Roberto Romano, da Unicamp, Pedro Dalari, da USP, José Geraldo de Souza Jr., da UNB, bem como os advogados Alberto Toron e Fábio Gaspar, e Alfredo Attié. Incapacidade do chefe de Estado. Trechos da petição. Propomos a ação para solucionar uma questão grave, decorrente do fato da incapacidade do chefe de Estado e de governo, o que pode e o que deve fazer a cidadania diante de situações graves de despotismo ou incapacidade, especialmente, se a omissão dos poderes que deveriam controlar, contrabalançar, evitar e corrigir os males causados pelos maus governantes. Entendemos que é possível ao povo brasileiro empregar um instituto que teve origem e desenvolvimento no chamado direito civil, mas cuja configuração diz respeito ao interesse público, por várias razões, não apenas, portanto, por proteger a segurança e a certeza dos atos praticados perante a sociedade, salvaguardando as relações que se realizam no espaço público da constante tensão decorrente das ações e omissões de alguém que age sem responsabilidade, sem consideração por seus deveres e sem cogitar das consequências de seus atos lícitos e ilícitos, desprovido de empatia e de sentimento de humanidade. Não se trata de julgamento por crime de responsabilidade ou por crime comum, casos previstos na Constituição e para os quais se requer a prévia autorização parlamentar, justamente porque a interdição se pede, não por crimes, mas pela incapacidade do presidente de entender o que é certo ou errado, ou seja, ele, por incapacitado, haverá de ter a extensão de sua imputabilidade verificada. Não o acusamos de crimes, sequer o acusamos. Estamos observando apenas que ele não pode exercer, e de fato não está exercendo devidamente, o cargo no qual foi empossado. As instituições da vida política existem para proteger cidadãos e cidadãs, a sociedade e mesmo o Estado de detentores do poder que de modo perverso ou cruel, contrariando seus deveres e responsabilidades, ajam ou deixem de agir, seja de modo consciente, quando se fazem déspotas ou tiranos, seja de modo insano, quando se mostram incapazes. Não se trata de acusação feita ao presidente pelo cometimento de crime, seja comum, internacional ou de responsabilidade, mas de mera constatação de que ele tem exercido de modo deletério a presidência, pondo em risco a Constituição, a soberania e a cidadania, e a saúde pública. Essa ausência de exercício devido denota incapacidade, passível de ser investigada por meio de processo de natureza civil, portanto, não criminal nem de responsabilidade, que tem o nome de interdição, o que aqui se faz, por meio de ação civil originária. Aqui, a interdição é referida exclusiva e pontualmente quanto à capacidade de exercer o cargo e a função de presidente da República, não dizendo respeito a nenhum outro aspecto da vida civil e penal. Assim, ele responderá pontualmente pelos atos ilícitos cometidos, na esfera civil, administrativa e criminal brasileira e internacional, conforme o caso, pois a declaração de incapacidade se restringe ao exercício da presidência. Comparação com Estados Unidos. Nos Estados Unidos,
país que é o ponto de origem do constitucionalismo moderno, a questão é decidida no âmbito do poder legislativo, que, de modo soberano, definitivamente reconhece que o presidente pode ou não completar, no cargo e no exercício pleno de suas funções, seu mandato. No caso brasileiro, contudo, não havendo a explicitação direta da Constituição para o caso de incapacidade, a questão deve ser decidida no âmbito do Poder Judiciário, pelo órgão competente para julgar o presidente, em face de seu foro privilegiado, chamado tecnicamente de prerrogativa de foro constitucional, o Supremo Tribunal Federal. Como não se trata de questão de ordem penal, a autorização da Câmara dos Deputados não se mostra necessária, uma vez que a interdição não é medida de punição, em sentido estrito, mas de proteção aos próprios direitos do interditando, cotejados com aqueles da sociedade política, ou seja, o conjunto dos cidadãos e cidadãs, que sofrem os efeitos graves da incapacidade que ora se constata. Não se trata de processo contra o presidente. Reconhecemos, igualmente, que pode haver os que reclamariam a competência de um juízo de primeiro grau, para julgar a questão da incapacidade. Entretanto, havendo aparente lacuna na gestão processual da competência para conhecimento e julgamento de tão relevante situação jurídica, não se deve olvidar que o processo de incapacitação leva ao afastamento do mais alto mandatário do país do exercício de sua função, pelo que não se pode cometer a um processo civil comum a atribuição de um julgamento de tal gravidade. Muito menos, em vista da urgência do conhecimento, instrução e julgamento da incapacidade do Presidente da República, não se pode esperar que longo e demorado processo ponha em suspensão e negue mesmo vigência aos mais relevantes valores político-jurídicos e normas constitucionais. Julgar a capacidade do presidente e decidir sobre seu afastamento é evidente competência do Colendo Supremo Tribunal Federal. Isso decorre de estipulações constitucionais concretas, que impõem ao mais importante tribunal do país o controle e fiscalização da execução da Constituição, documento jurídico que decorre do poder do povo de se autodeterminar e de se defender dos desvios de representação e das ameaças à efetivação dos direitos, deveres e políticas públicas constitucionais. Se atos ilícitos são cometidos pelo presidente, haverá apuração. Se tais atos decorrem de incapacidade psíquica, parece evidente que caberá ao STF seu conhecimento e a tomada das medidas pedidas na ação que propomos. Cabe ao STF determinar o exame pericial por profissionais reconhecidamente competentes e determinar qual remédio jurídico poderá ser adotado para corrigir os prejuízos para a sociedade e o próprio presidente gerados por tal fato, sem que se esqueça da necessidade de afastamento, mesmo imediato. Por essas razões, a legitimidade para propor a presente demanda é de todo e qualquer cidadão e cidadã, na defesa do patrimônio público material e imaterial, assim considerado o valor do Estado democrático de direito e os princípios que dele decorrem, especificamente, no presente caso, a saúde pública e o governo adequado e responsável de atos e políticas públicas. A incapacidade do presidente diz respeito a todos, qualquer cidadão pode justificadamente buscar argila perante